Conheça a história de Mansa Musa, o imperador africano que se tornou o homem mais rico da história. E se não for inscrito, se inscreva e deixe um like e um comentário, seremos muito gratos. Mansa Musa, ou Kanku Musa, foi um imperador africano que comandou o Império de Mali, no começo do século XIV, e foi considerado a pessoa mais rica que já existiu. Musa Keita I assumiu o poder em 1312, numa época de prosperidade de diversos reinos africanos. Ao assumir o governo de Mali, ganhou o título de Mansa, que significa rei, o conquistador de Ganata ou o senhor das minas de Vangara. Kanku Musa governou numa época em que a exploração dos recursos naturais estava no seu ponto mais próspero. Foi o responsável por expandir as riquezas do império, que se concentrava, sobretudo, em ouro e sal, produtos que na época estavam altamente valorizados. Boa parte do que era usado desses recursos na Europa, África e Oriente Médio, vinha dos domínios de Musa. Ele expandiu de maneira exponencial as fronteiras de seu território, totalizando um domínio sobre mais de 3.200 quilômetros. Seu império controlava os territórios dos países que atualmente são a Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Mali, Guiné, Burkina Faso, Níger, Nigéria e Chad. Considerando as atuais escalas, ele dominava um território que compreende 9 países. A imensa fortuna de Musa vinha justamente da quantidade de ouro que era minerado em Mali, e era que impossível de se mensurar. E não era exagero, pois até hoje, economistas e historiadores não conseguiram calcular o tamanho da fortuna, tão grande era. Mas para se ter uma ideia, a segunda maior fortuna da história, a de Augusto, o primeiro imperador de Roma, foi de 4,6 trilhões de dólares, calculadas nos dias de hoje. Na época, o Império Romano possuía de 25 a 30% do PIB global. E Musa estava muito acima disso. Mesmo com essa riqueza imensa, Musa era pouco conhecido, e sua existência era desconhecida até 1324. Naquele ano, ele iniciou uma caravana até a cidade de Meca, sagrada para os muçulmanos, sem poupar gastos. A gigantesca caravana reuniu 60.000 homens, entre soldados, civis e escravos. Dentre esses, haviam assistentes pessoais, músicos pessoais e 500 arautos vestidos de seda, com varas de ouro, acompanhados de uma centena de camelos e cavalos, carregando barras de ouro em seus lombos. Durante essa jornada, Musa parou em Cairo, capital do Egito, e resolveu fazer um singelo ato de caridade, doar ouro. Só que ele deixou tanto metal por lá que meteu o país em uma crise inflacionária. Levou 12 anos até que a economia local se recuperasse. Graças à sua riqueza significativa, Kanku Musa mandou construir muitos edifícios religiosos e administrativos a partir de 1325. Entre eles, mesquitas, madraças e palácios reais em Timbuktu e Gao. A mesquita de Sankoré, em Timbuktu, continua a ser a sua obra-prima notável. Permitiu um fértil intercâmbio cultural entre o Mali e o mundo árabe. Alguns estudantes malianos foram aperfeiçoar os seus estudos no Egito e em Marrocos, enquanto alguns estudiosos egípcios e marroquinos vieram estudar na madraça de Sankoré. Na altura, era um centro de excelência para a cultura islâmica na África Ocidental. Não se sabe exatamente quando morreu Kanku Musa. Há quem defenda que teria sido em 1325, quando regressou da sua peregrinação a Meca, e já outros falam que foi em 1337. Seja como for, todos os historiadores concordam em dizer que o reinado de Kanku Musa corresponde à Idade de Ouro do Império do Mali. Após a sua morte, foi o seu irmão Soleimani que tomou posse, após ter sido também escolhido como representante do Império do Mali para a peregrinação a Meca.